Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tive um tempinho e resolvi gravar mais esse vídeo para continuar a sequência do nosso projeto da leitura da Palavra de Deus. Já te convido, abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 9, e o título diz: Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. 1 Crônicas, capítulo 9, verso 1. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio da Babilônia, por causa da sua transgressão. Os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690 ao todo, dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odovias, filho de Assenoá, Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram cabeças de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias e Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças das suas famílias, 1760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã e os irmãos deles. Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. E seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para guardas das portas, foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada e tinham o dever de o abrir todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados.
Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coreíta, tinha o cargo de que se fazia em assadeiras. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mistério. Estes foram cabeças das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e habitavam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito, Abdom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner e Nadab. Gedor, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeia. Estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, a Abinadab e a Esbal. Filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acás gerou a Jairá, e Jairá gerou a Alemete, e Asmavete e a Zinri, e Zinri gerou a Mosa. Mosa gerou a Bineia, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Título: A derrota de Israel e a morte de Saul. 1 Crônicas, capítulo 10, verso 1. Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as suas cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Título: A sepultura de Saul, verso 8. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa, e os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, ao levar as boas novas a seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. E não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino de Davi, e por isso transferiu o reino a Davi, filho de Jesser. Bom, meus irmãos, vamos parar por aqui. Lemos 1 Crônicas, capítulos 9 e 10. E no próximo vídeo continuamos em 1 Crônicas a partir do capítulo 11. Mais uma vez, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva,
Faça também a ativação, clique no sininho para receber todos os novos vídeos que eu fizer o upload aqui para o nosso canal, você não vai perder absolutamente nada. Deixe o seu like nesse vídeo, faça isso agora para você não se esquecer. E deixe comentários, dúvidas, sugestões na caixa abaixo. Claro, compartilhe nas redes sociais para trazer mais pessoas para o nosso canal. Conto com a sua ajuda para ajudar a fortalecer esse projeto. Um grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.